Quantas e quantas vezes a gente vem à igreja no domingo de manhã, no domingo à noite, cumprindo rotina? Quantas e quantas vezes a gente vem à igreja, não tem nada para fazer, ou eu tenho que fazer isso mesmo, vamos lá, cumprir a nossa rotina do domingo, e a gente vem com o nosso coração triste, a gente vem, às vezes até indisposto, às vezes a gente vem com o coração travado, fala assim, será que eu vou ouvir alguma coisa hoje? Eu me lembro do nosso irmão Evantuir, ele disse que lá em Juiz de Fora, todas as vezes que ele ia pregar, uma senhora se levantava e ia embora. Um dia ele falou assim, eu vou pegar essa senhora agora. Vocês se lembram desse caso? Ele contava isso aqui na igreja. E nesse dia, quando aquela irmã se levantou, ele chamou essa irmã pelo nome, falou assim, minha irmã, espera um minutinho só. Se Deus falou através de uma mula, não vai falar através do Jedaias? Ou do Evantuir? Ou do nosso pastor? Meu irmão, que Deus fale ao nosso coração nessa manhã. Irmãos, abram as Bíblias de vocês, em Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler dos versos 35 até o 48. Versos 35 a 48. Lucas 24, versos 35 a 48. Eu queria que vocês me ajudassem a ler esse texto assim. Os homens leem comigo e as mulheres leem na sequência. Então os homens começam comigo no 35, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido a partir do pão. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E por não acreditarem eles, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? E ele comeu na presença deles. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Até aí. Curva a sua cabeça, mais uma vez. Bondoso Deus, essa é a Tua palavra. E a Tua palavra é vida, como nós cantamos nessa manhã. Ó Deus, que essa palavra venha encher a nossa alma, o nosso coração, de alegria, de paz, de gozo no nosso crer. Ó Deus, nós somos tão fracos, tão pecadores e precisamos tantos que o Senhor nos abra os olhos, que o Senhor desvende as Tuas verdades diante de nós, para que a gente contemple as maravilhas da lei do Senhor. E ó Deus, tendo contemplado essas maravilhas, tendo contemplado as verdades do Senhor,
que o nosso coração arda, que a gente tenha vontade de servir ao Senhor com toda a nossa vida. Que o Senhor nos fale nessa manhã, nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem nós estávamos numa reunião do conselho e a gente estava fazendo assim um diagnóstico da nossa igreja. A gente estava pensando assim, aonde é que a gente está precisando trabalhar mais para que Deus fale mais ao nosso coração? Hoje nós estamos precisando trabalhar mais para que a igreja viva mais a palavra de Deus. Onde nós estamos falhando? Nós estamos falhando na metodologia? Nós estamos falhando com a capacidade nossa de estudar a palavra, de aplicar a palavra? Onde que nós estamos falhando? E essa pergunta vem porque nós temos percebido, o conselho tem percebido, e eu tenho certeza que boa parte dos irmãos também talvez percebam, que nós não estamos vivendo o Evangelho como nós deveríamos viver, com o entusiasmo que nós deveríamos viver. Ontem nós estávamos comentando no conselho que nós não temos nada mais valioso, nada mais importante, nada mais grave, nada mais sério, nada mais que nos dê mais esperança, que nos dê mais confiança para viver, do que o fato de sermos resgatados pelo amor de Cristo, de sermos transportados do império das trevas para o reino de Cristo. Não existe nada mais importante que isso na nossa vida, meus irmãos. Não pense você que educando o seu filho, ensinando o seu filho a estudar, se preparar para o vestibular, fazer um curso de medicina, um curso de direito, seja lá o que for, que isso é mais importante do que a vida eterna. Gente, nós temos um tesouro preparado por Deus para nós nos céus. É uma mansão eterna, maravilhosa, indescritível. Nós não temos palavra para descrever essas coisas. E nós vivemos nesse mundo como se esse mundo fosse a coisa mais importante para nós. Nós vivemos aqui preocupados com se vamos ter isso ou aquilo amanhã ou depois. Nós vivemos aqui pensando assim, preciso preparar isso, preciso preparar aquilo. Não, eu tenho que ter um fundo de aposentadoria, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter um seguro. Eu tenho que ter minha casa, eu tenho que ter meu carro. Meu filho tem que se formar. Eu não posso morrer antes disso. E a gente vai vivendo a vida desligado das coisas eternas. E nós nos esquecemos da palavra de Deus. Nós nos esquecemos dos heróis da fé, lá de Hebreus 11. Alguns tiveram sucesso na sua caminhada terrena, outros não. E nós estamos preocupados com a nossa vida do aqui e do agora. Eu estava falando na casa de um primo de Cisínia sobre alimentarmos no nosso coração o calor, o amor, o ardor pelas promessas de Deus, pelas promessas maravilhosas de Deus para aqueles que o amam. E nós dizemos que amamos a Deus. E o primo de Cisínia disse assim, eu preciso desarraigar. Eu preciso me desenraizar. Eu estou enraizado nessa vida aqui. Eu estou preocupado só com as coisas dessa vida. Eu estou preocupado com aqui e com agora. Eu preciso me desenraizar. Eu preciso soltar as amarras. Eu preciso fazer como Paulo fala para Timóteo, né? Fazer como um barco que recolhe a âncora para navegar. Mas para navegar com sentido para navegar, com razão para navegar. Gente, eu fico pensando assim na nossa igreja, eu fico pensando em mim mesmo. Como eu sou pouco entusiasmado com a palavra de Deus. Como eu sou pouco entusiasmado com as promessas de Deus.
Como meu coração não arde com a palavra de Deus. E eu fico cobrando. Eu fico cobrando do pastor. Eu fico cobrando do outro pastor. Eu fico cobrando do presbítero. Eu fico cobrando do professor de escola dominical. E eu esqueço de olhar para mim mesmo. Por que é que eu estou aqui hoje, nessa manhã? Eu vim para cá com alegria mesmo no coração. Alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me. Gente, nós vemos aqui os discípulos. No verso 41. Esse verso mexe comigo. Eles estavam vendo Jesus. Jesus estava no meio deles. E eles não acreditavam. Mas o texto, ele acrescenta uma informação aqui que eu não consigo entender a profundidade dessa informação. Eles não acreditavam, sabe por quê? Porque eles estavam como quem sonha. Eles estavam como quem sonha. Gente, isso é um sonho. Por causa da alegria. Eles estavam admirados. Jesus estava no meio deles. E eles ainda não estavam acreditando que era de fato Jesus. Era um espírito, era alguma coisa. Não, era Jesus. E é interessante, eu fiz essa leitura a partir do verso 35 de propósito, porque aqui fala assim, olha, verso 35. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Isso aqui é uma sequência de fatos que aconteceram no mesmo dia. A coisa começa com a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, lá no início do capítulo 24. Depois, no verso 13, 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém e provavelmente retornando para suas casas. Eles estavam a caminho de Emaús, 60 estádios de distância, mais ou menos de 10 a 12 quilômetros, dependendo de que estádio é esse. 10 a 12 quilômetros de caminhada. Eu fico pensando assim, 10 a 12 quilômetros de caminhada, no ritmo daquela época, de sandália, de não sei o quê, não é? Talvez 2 horas de caminhada, 2 horas e meia, 3 horas de caminhada. Eles estavam conversando, eles estavam discutindo, então provavelmente eles não estavam muito preocupados com o horário de chegar, não. De repente, Jesus vem e se coloca no meio deles. Jesus começa a caminhar com eles. E eles percebem que é Jesus? Não, eles não percebem que é Jesus. E eu fico pensando assim, quantas vezes a gente vem para a igreja e Jesus não vem do lado da gente? Jesus está do nosso lado. Quando nós não achamos, não percebemos isso, a gente não vê, mas Ele está. E às vezes, como esses 2 discípulos, Jesus está do nosso lado, na nossa caminhada diária. E nós não percebemos Jesus. Às vezes a gente se sente só. Mas por que Deus me abandonou nessa hora? Abandonou não. Deus nunca nos abandona. Nunca. Nunca. Promessa da palavra de Deus. Aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Da minha mão, ninguém pode tirar. Jesus está do nosso lado. E nós, às vezes, não damos a menor bola para Ele. Nós não vemos Jesus. Mas nós cumprimos a rotina. A gente vem para a igreja. 9 horas nós estamos aqui. 7 horas da noite nós estamos aqui de novo. Não é? E às vezes não percebemos que Jesus está do nosso lado. O verso 16 explica por quê. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Que tristeza, irmãos, quando os nossos olhos estão impedidos, quando os nossos olhos da alma estão fechados e não conseguem perceber a presença de Jesus do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. É promessa de Jesus, eu estarei convosco todos os dias, todos os minutos.
e nós não percebemos a presença de Jesus conosco. Os olhos da nossa alma estão fechados e nós não vemos Jesus do nosso lado. Jesus lhes pergunta assim, verso 17: o que é que está preocupando vocês? O que vocês estão conversando aí, à medida que vocês estão caminhando? Vocês estão tão entusiasmados na conversa de vocês, estão discutindo. O que é que vocês estão conversando? Aqueles dois olham para Jesus assim e falam assim: puxa vida, você é um ET? Você não é desse mundo não, cara? É só você que não sabe o que aconteceu? Essa pergunta deles deixa claro que os acontecimentos daqueles dias, um acontecimento público, notório, todo mundo tomou conhecimento daquilo, todo mundo ouviu da crucificação de Jesus, todo mundo ouviu da morte de Jesus, todo mundo ouviu dos sinais que aconteceram. É só você que não sabe. Agora Jesus é impressionante. Eu fico pensando assim, por que Jesus já não chegou de frente para aqueles dois e falou assim: vamos voltar para Jerusalém, vamos fazer festa, sou eu. Por que Jesus não fez assim? Por quê? Jesus é surpreendente, ele pergunta para eles assim: que acontecimentos? O que aconteceu? E eles começam a contar o que havia acontecido. Tudo que havia acontecido até a morte de Jesus e depois da morte de Jesus. Por incrível que pareça, eles já sabiam que as mulheres tinham ido lá, tinham constatado que Jesus não estava lá mais. Mas eles não ligaram os fatos. Eles não ligaram as profecias com os fatos. Eles não ligaram o que Jesus havia dito com os fatos. Às vezes os nossos olhos da alma estão fechados e nós não conseguimos ligar a palavra de Deus com a nossa vida. E sabe o que acontece? Nós vivemos sem entusiasmo. Qual é a coisa mais importante que você tem no seu coração e na sua alma? Qual? O que é mais importante para você? Responde aí para você mesmo. O que é mais importante para você? Se o que é mais importante para mim é a minha vida aqui agora, é aí que eu vou colocar o meu coração. E eu não vou viver como aqueles heróis da fé, que viviam o presente século, mas eles aspiravam à pátria celestial. Nós não vamos curtir as promessas maravilhosas de Deus durante a nossa vida. Nós não vamos curtir um pedacinho do céu aqui e agora. Nós não nos empolgaremos com a evangelização, porque isso não é importante para nós. Ontem nós estávamos dizendo, no nosso diagnóstico lá, na reunião do conselho, estávamos avaliando as coisas, mas dizendo: gente, a Igreja Presbiteriana do Brasil precisa aprender a evangelizar. Nós precisamos aprender a evangelizar. É impressionante, tá? Alguém comentou na reunião, assim, quando a gente vê assim, o pessoal saindo aqui do jogo do Atlético, fala: isso é paixão. Pode estar fazendo sol, pode estar fazendo chuva, o pessoal sai e sai falando do jogo. Nós falamos do nosso jogo? Por que nós não falamos do nosso jogo? Se a coisa que eu acho que é a coisa mais importante para mim, para minha alma, para minha vida eterna, é a salvação. Meu colega de trabalho está indo para o inferno e eu não estou nem aí. O meu irmão de família, o meu primo, o meu tio, o meu avô está indo para o inferno e eu não estou nem aí. Sabe o que isso quer dizer? Que essa não é a coisa mais importante para você. Que essa não é a coisa mais importante para mim. Mas o texto aqui diz que Jesus repreende aqueles dois discípulos que estavam caminhando em direção a Emaús e diz que eles são nécios, que eles são retardados para entender as coisas, tardos de coração, tardos de entendimento, para crer tudo o que os profetas disseram. E Jesus então
caminhando com aqueles dois, começa a discorrer a respeito das profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus. Começando por Moisés, verso 27, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o sol já declina, passa essa noite aqui com a gente. Nós cantamos essa música aqui agora de manhã, divino, companheiro no caminho, fica conosco, Senhor. Gente, essa música está meio fora do contexto, assim, do entendimento da palavra de Deus aqui, porque eles, os discípulos, que fizeram esse convite para Jesus, neste momento em que eles fizeram o convite para Jesus, eles ainda não tinham visto Jesus. Eles estavam convidando um amigo de caminhada, um companheiro de caminhada, para passar a noite com eles. Jesus caminhou com eles durante 1h30, 2 horas, não sei lá quanto tempo, porque como ele discorreu de todas as profecias, começando lá para Moisés, com certeza Jesus gastou um tempo bom com esses dois discípulos. Mas eles não perceberam que era Jesus. Eles continuaram se sentindo sozinhos no caminho. Eles continuaram com seus corações tristes, porque nós até pensávamos que era aquele, que esse profeta que foi aprovado por Deus, que fez obras, que o povo em Jerusalém viu, o povo da Galiléia viu, nós até pensamos que ele era o Messias, que haveria de vir para redimir Israel, falando para Jesus, falando isso para Jesus. E Jesus entrou e ficou com eles. E eles ainda não perceberam. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Aqui vem um outro então. O primeiro então, que na verdade é o segundo, está lá no versículo 45. Vocês se lembram? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui tem o primeiro então, no verso 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido? Uma caminhada inteira, sem desfrutar plenamente da presença da palavra, do verbo encarnado, do cumprimento das profecias, sem desfrutar da presença do Senhor dos senhores, do Deus dos deuses, do Criador do céu e da terra, andando ao seu lado. Que tristeza! E nós? Nós temos aproveitado a companhia de Jesus na nossa caminhada? Nós temos aproveitado a companhia de Jesus? Nós temos visto Jesus do nosso lado? Ele está falando ao nosso coração? Depois que se lhes abriram os olhos, os dois ficaram igual dois retardados, falando um com o outro, né? Olha aí o verso 32. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, enquanto ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ah, irmãos, como nós estamos precisando desse ardor. Como nós estamos precisando desse calor. Como nós estamos precisando desse amor. Como nós estamos vivendo uma vida barata diante de Deus. Como nós estamos vivendo uma vida fútil nesse mundo de WhatsApp, de Facebook,
nesse mundo consumista. Como nós estamos vivendo sem amor? Como nós estamos vivendo com o coração gelado? Como eu venho para a igreja porque eu tenho que ir. Eu acostumei a ir. Eu sinto falta. Eu até sinto falta de ir à igreja. Eu não consigo ver o meu domingo sem estar na igreja, no domingo de manhã e no domingo à noite. Maravilha, que bom. Antes assim. Mas não é isso, irmãos. Não é isso. Nós precisamos estar aqui vivendo, de fato, o calor contagiante do Evangelho. E não para cumprir tabela. Nós não estamos aqui para cumprir tabela. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E sabe o que acontece? Na mesma hora que se lhes abre os olhos e que eles percebem que quem esteve com Jesus, quem estava com Jesus, era Jesus, quem estava com eles era Jesus, naquele segundo, o que acontece? Jesus desaparece. E agora? Continuam sozinhos? E aí? Jesus já não está mais com eles. Jesus desapareceu. Puxa vida, mas logo agora que nós descobrimos que você é Jesus, você desaparece, Jesus. Não, eles aprenderam a lição. Eles aprenderam a lição. Sabe o que eles fizeram? É engraçado o texto, gente. São coisas assim que a gente fica pensando, puxa vida, era tarde ou não era a hora que eles estavam chegando lá em Emaús? Diz a palavra de Deus que era tarde. O dia já estava se declinando. Mas de repente não era tarde mais. Sabe por quê? Porque agora eles estavam com Jesus. Agora Jesus estava com eles. Agora não é tarde mais. Agora não preciso ficar mais em Emaús. Agora eu não preciso ficar mais em Emaús. O que é que diz aí na sequência, irmãos? Que imediatamente, sabe o que eles fizeram? Acho que eles esqueceram até de cear. Esqueceram de comer. Porque a hora que se lhes abriram os olhos e eles perceberam que era Jesus, e Jesus, num passo de mágica, desapareceu, imediatamente eles botaram as mãos à obra. Naquele segundo. Nós temos que voltar para Jerusalém. Vai mais 12 quilômetros de caminhada. Agora eu acho que eles foram rápido. Agora eu acho que eles não foram devagarzinho conversando, não. Eu acho que eles guardaram o fôlego deles. Porque agora eles estavam com Jesus. Jesus estava com eles. Eles entenderam tudo. Gente, como nós somos de coração endurecido para entender o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Não adianta nada. Isso não vale nada. Esse mundo inteiro não vale nada. O que vale é a presença constante de Jesus conosco. Isso é que vale. Se isso vale, então por que nós vivemos uma vida tão igual a todo mundo? Por que o coração da gente não arde com a palavra de Deus? Por que nós vivemos de forma tão míope, embotada, triste, reclamando, resmungando? Tem gente que, eu até fico pensando assim, vale a pena a gente conversar, vale a pena a gente se aproximar, porque é tanta reclamação da vida. Eu falo assim, gente, e Jesus? Cadê Jesus na sua vida?
Não, Jesus é a história, Jesus é não sei o quê. Está longe de mim, está não. O que está faltando é a gente viver de fato o Evangelho. O que está faltando é a gente ter amor à palavra. O que está faltando é a gente se dedicar ao Evangelho. O que está faltando mesmo é a gente perceber que em cada momento da vida da gente, Jesus está do nosso lado. Quanto desânimo, quanto fracasso na nossa vida pessoal, porque nós não percebemos Jesus, porque nós não vivemos Jesus, porque parece que Jesus não está do nosso lado, e embora Ele esteja, nós não curtimos a presença dEle, nós não gostamos da presença dEle. Às vezes nós até falamos: "Ô Jesus, dá licencinha um minuto que eu preciso fazer tal coisa", e o nosso coração não arde. Na mesma hora eles se levantaram e foram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. E aí vem essa sequência que nós lemos. Estavam lá os dois, que já tinham visto e andado com Jesus, e os dois disseram para os discípulos, para os apóstolos que estavam reunidos: "Ó, nós vimos, ele esteve conosco, ele caminhou conosco, ele andou conosco, Jesus está vivo." Ou essa não é a mensagem do Evangelho? Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus vive. Nenhuma outra religião, nenhuma outra seita, nenhuma outra filosofia tem o seu guru, o seu líder vivo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, venceu a morte. E Ele nos fez apropriar dessa vitória de forma eterna. Se a gente vai lá para Romanos, capítulo 5, Paulo fala para a gente ali que nós vivíamos num estado assim de guerra com Deus, não é não? Mas Jesus nos justifica diante de Deus de forma eterna, e com isso Ele restaura a paz entre nós e Deus. Eu vivo essa paz. A gente canta: "Essa paz que eu sinto em minha alma", não é que eu sinto não, gente, é que eu tenho. Eu não só sinto, eu sinto porque eu tenho. Mas essa paz não invade o meu coração, essa paz não enche a minha vida, essa paz não transborda. Eu não falo para ninguém dessa paz. Que paz é essa? Que paz é essa? É assim que nós temos que viver o Evangelho? Dessa forma vazia, fútil, esquecendo das promessas maravilhosas de Deus? Meus irmãos, eu quero convidar vocês a promover uma reviravolta na nossa igreja. Nós precisamos viver esse Evangelho com esse ardor que esses dois discípulos sentiram ao longo do caminho. Nós precisamos viver de fato o Evangelho. O Evangelho tem que correr nas nossas veias. O Evangelho tem que ser o pulsar do nosso coração. O Evangelho tem que ser a razão última da nossa vida. Nós temos que caminhar essa vida aqui como peregrinos, como forasteiros que nós somos. Eu não sou desse mundo. Eu já fui transportado para o reino do Filho, do amor do meu Pai, que é Deus. Eu preciso viver plenamente. Enquanto eu vivo essa vida aqui, longe de Jesus, embora Jesus esteja do meu lado,
enquanto eu vivo essa vida aqui, preocupado com as coisas do dia a dia, com o dia de amanhã, eu não vou ter nunca esse ardor, esse calor. Eu nunca vou transbordar. As pessoas não vão ver Cristo em mim. E eu vou vivendo, vou levando, e a igreja vai levando, e nós vamos levando, e um vai confortando o outro. Não, é assim mesmo. Eu também estou assim. Eu também sou assim. Eu entro para o culto, saio do culto, e Deus não me fala nada. Do mesmo jeito que eu entro, eu saio. Às vezes eu saio até pior. Como eu comentei ontem lá no conselho, né? Acontece comigo. Aí eu pergunto assim, onde que está o problema? Sabe o que nós fazemos? Nós jogamos o problema para a igreja. O problema é da igreja, o problema é do pastor, o problema é dessa liturgia, o problema é disso, o problema é daquilo, o problema é da equipe de louvor, o problema é... E nunca o problema é comigo, que estou com o coração endurecido, que estou com o coração insensível. Sabe o que acontece? Eu é que perco. E ao invés de eu ser um instrumento nas mãos de Deus, um vaso nas mãos do oleiro, ao invés de eu transbordar aquilo que enche o meu coração, eu não tenho que transbordar. O que eu transbordo é preocupação, o que eu transbordo é vontade de ter coisas, o que eu transbordo é a minha torcida pelo galo, o que eu transbordo, estou transbordando coisas erradas. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Quantas vezes o meu coração está cheio de outras coisas? Quantas vezes eu tenho que voltar para o caminho? Quantas vezes eu tenho que voltar para a presença de Jesus? Todas as vezes que eu me volto para a presença de Jesus, é impressionante como Ele me acolhe, como Ele me abraça, como Ele de fato cumpre a promessa dEle. Ele diz assim, eu nunca vou te deixar. Eu vou estar com você todos os dias. Eu vou te fortalecer, eu vou te sustentar, eu vou te amar, eu vou me dar por você todos os dias. Mas o versículo 48 diz assim, vós sois o quê? O que nós somos? Vós sois testemunhas dessas coisas. Você tem visto Jesus ao seu lado? Jesus tem falado ao seu coração? E você está refletindo a glória de Deus por onde você anda? Você tem manifestado as obras de Deus? Você tem sido sal, tem sido luz? Você tem feito as boas obras, aquelas boas obras para as quais, de antemão, nós fomos preparados para andar nelas, para que os homens vejam essas boas obras e glorifiquem a Deus. Ou a gente vai vivendo a vida sem ardor no coração, a palavra de Deus não nos fala nada, eu entro e saio da igreja do mesmo jeito que eu entrei, eu não sou edificado, eu não sou desafiado a viver de fato como peregrino, como forasteiro. Eu não me vejo desafiado a viver como os nossos primeiros pais da igreja primitiva viveram, assim, se considerando dignos de receber afrontas por causa do Evangelho, regozijando no coração quando alguém chegava para eles e falava assim, você é seguidor desse Jesus, você não está com nada não, você é um quadradão, você está vivendo o mundo da lua. E aí te isolavam, ou te perseguiam, ou te criticavam. E aí?
Qual a minha reação? Aí o tesouro que eu tenho no coração vira nada. E eu escondo esse tesouro envergonhado. Gente, nós precisamos transbordar esse ardor, esse calor do coração. Esse coração aquecido pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus. Nas duas ocorrências aqui, tanto no caminho daqueles dois para Emaús, quanto no evento que Jesus aparece no meio de todo mundo lá. Sabe o que Jesus fez? Usou o quê? Ele usou a palavra. Ele usou a palavra. É a palavra que aquece o nosso coração. Nós não precisamos estar com a Bíblia aberta para meditar na palavra de Deus, não. Quantas e quantas vezes nós estamos no nosso local de trabalho, com a nossa cabeça cheia, não é? E aí vem aquele texto, vem aquela lembrança gostosa, e de repente você está meditando naquilo, e aquilo te conforta, aquilo te dá força para caminhar, te dá energia para ser, de fato, um cristão verdadeiro. Irmãos, nós estamos precisando resgatar essas coisas. E esse resgate começa aqui dentro, no peito de cada um. Na mente de cada um. Nós precisamos, de fato, dispor o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos dispor as nossas mãos para imediatamente colocá-las em ação. Nós precisamos dispor os nossos pés para sair da cama e fazer o que nós precisamos fazer. Sair da frente da televisão. Quanto tempo perdido porque falta ardor, chama do Espírito, falta calor no nosso coração. Nós vamos celebrar a ceia. Se tem um momento que tem que encher o nosso coração de ânimo, é lembrar de tudo aquilo que aconteceu, por que aconteceu e o que isso faz comigo. O que isso fez comigo e o que isso ainda vai fazer comigo. Curva a sua cabeça mais uma vez. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Quantas e quantas vezes nós desviamos os nossos olhos das tuas promessas maravilhosas e aí o nosso coração se esfria. Quantas vezes, ó Deus, nós olhamos para as ondas, para os ventos, e então nós naufragamos. Quantas vezes o Senhor tem estendido a mão e nos resgatado? Porque nós somos fracos. Mas nós precisamos, ó Deus, alimentar no nosso coração esse amor pelas tuas promessas, esse amor pela tua palavra, esse amor pela tua causa, pelo teu reino, esse amor pelos irmãos, esse amor pela igreja. O Senhor nos ajude, ó Deus, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, a transformar de fato a vida dessa igreja em sal, em luz. Não é aqui no bairro, não. É onde cada um de nós estiver. É ali que nós temos que ser sal e temos que ser luz. E nós só poderemos cumprir essa missão, ó Deus, com o nosso coração cheio do Senhor, da palavra do Senhor. Enche-nos com a tua palavra. Aquece o nosso coração. Tira-nos, ó Deus, do comodismo, da frieza, da distância. E aproxima-nos, ó Deus, de ti mesmo. Desvenda os nossos olhos, ó Deus, para vermos Jesus em nós, dentro de nós, e para que as pessoas também o vejam. Nós te clamamos por amor de Cristo. Amém.